Olá, eu sou a Calícia Bose, seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. E eu estou de volta, para quem não sabe eu estava viajando, os vídeos passados já estavam todos previamente gravados, mas agora eu cheguei e tá tudo certo, voltamos à rotina normal das gravações. E hoje o vídeo é especial sobre o apartamento 604, que foi o último diário de obra que vocês viram aqui no canal. E eu vi que nos comentários tinham várias dúvidas sobre revestimentos, tamanho, enfim, instalações. E hoje eu vou responder as principais dúvidas de vocês sobre a obra do apartamento 604. Vamos lá? Bom, então muitas dúvidas vocês colocaram lá nos comentários e eu vou responder as principais. A Priscila Bastos Moura falou assim: lindo projeto, Calícia, esse modelo de vídeo é bem legal, só senti falta das medidas dos cômodos, isso nos ajuda a ter mais referências. E uma dúvida, só foi possível criar mais um quarto porque o cômodo tinha 2 janelas, certo? Parabéns pelo trabalho. Teve outra pergunta também da GV, que ela perguntou qual é a medida dos quartos e falou que amou. Então, respondendo vocês, eu vou falar aqui as medidas de cada ambiente do apartamento 604, só que antes eu só queria comentar aqui na pergunta da Priscila que a gente não criou nenhum quarto novo. O apartamento original já era de 3 quartos, tá? Então, a gente não criou o 3º quarto, ele já estava lá, a gente só redecorou ele, tá certo? Mas se não tivesse esse quarto, só seria possível criá-lo por conta da janela, com certeza, tá? Tem sempre que ter iluminação e ventilação natural em todos os cômodos. Só em banheiro que a gente consegue pôr a ventilação forçada, o restante todos precisam ter, certo? Bom, vamos lá então, as medidas dos ambientes eu anotei aqui no meu caderninho. A da cozinha com área de serviço é de 1,83 por 5,18. A sala de estar é 2,55 por 3,10. A sala de jantar é de 2,53 por 2,02. O quarto dos meninos é de 2,38 por 3,60. O quarto da Maitê é de 3,14 por 2,71. O quarto de casal é de 4,20 por 2,74. E o banheiro é de 1,31 por 2,40. Dúvidas tiradas sobre as medidas dos ambientes? E vamos para a próxima pergunta então. A próxima pergunta é da Kelly Cristina e ela falou o seguinte: que dica legal, não sabia que os revestimentos ajudam a evitar umidade, por isso coloca o revestimento também atrás dos armários na cozinha, por mais que não apareça? Tinha muita dúvida com relação a isso. Tem outra pergunta também relacionada a isso, deixa eu achar ela aqui. A pergunta do Gian Carnevale. Ele falou assim: primeiro, parabéns pelo serviço, mas tem uma pergunta de curioso. Qual a desvantagem de deixar o fundo dos armários sem revestimento, igual você deixou no banheiro? Porque a vantagem você mencionou no vídeo e minha segunda curiosidade é em relação ao custo-benefício da bancada de porcelanato. Ela é mais cara ou mais barata em relação à pedra normal? Primeiro vamos falar só do revestimento, tá? Então essas duas perguntas foram com dúvida no revestimento atrás dos armários. O que acontece? Eu geralmente coloco sim na cozinha revestimento atrás dos armários por conta da umidade, porque a cozinha ela tem um fluxo muito maior de canos passando ali, geralmente inclusive as paredes, principalmente em apartamento, as paredes de cozinha com o apartamento do lado são compartilhadas, então a mesma parede que passa as suas instalações de cozinha geralmente passa as instalações do vizinho. Então, se no futuro dá um vazamento, alguma coisa, os seus armários ficam um pouco mais protegidos quando você tem o revestimento atrás desses armários. É obrigatório? Não! Se você não colocar esse revestimento atrás do armário, você vai ter problema no futuro?
Provavelmente não, ou somente se um cano estourar, mas é uma forma a mais de protegê-los, tá certo? E aí, a segunda pergunta foi em relação ao banheiro, que no banheiro eu não coloquei o revestimento atrás do armário. O que acontece? Essa parede toda do banheiro, ela era um revestimento um pouco mais caro. A gente poderia ter colocado um pouquinho daquele revestimento branquinho mais barato atrás do armário, só que o banheiro é um fluxo muito menor de cano, de água, então a probabilidade de dar problema na parede do banheiro é muito menor do que na cozinha. Então, para economizar, eu deixei sem. Mas, se você quiser uma segurança a mais para os seus armários do banheiro, pode colocar também que não tem problema nenhum, tá certo? Então essa é a dúvida, se protege ou não os armários. Eu gosto de colocar porque eu acho que é uma proteçãozinha, um cuidado a mais com a marcenaria que é tão cara, né? No final das contas a marcenaria sempre sai bem cara, então você tem aí um cuidado a mais com os seus armários. Próxima pergunta é, na verdade, um lembrete, que eu falei em algum momento do vídeo que eu ia colocar o nome dos revestimentos na descrição e eu acabei não colocando. Então eu vou passar toda a lista para vocês agora. Foi a Poliana Botelho que me lembrou. Ela falou assim: esqueceu de colocar a descrição dos revestimentos usados na obra. Vídeo maravilhoso. Obrigada, Poli. Vamos lá os revestimentos então. Também tenho minha cola aqui. Então olha só, o piso da cozinha e do banheiro é o mesmo revestimento e ele é o porcelanato Minimum Areia Natural 80 por 80 com acabamento acetinado da marca Eliane, tá? Aquele revestimento 3D da cozinha maravilhoso que todo mundo amou. Ele é o revestimento Diamante Pérola Mate 30 por 90 centímetros da Portinari. As bancadas, tanto da cozinha quanto do banheiro, também foram feitas de porcelanato, que é o porcelanato Solid Off-White polido 80 por 80 da Eliane também. No banheiro, aquela parede que tem um revestimento um pouco mais de destaque, que eu falei que era um pouquinho mais caro, a gente usou o revestimento Mosaico ST Remi Crema 30 por 90 da Portobello. Mas esse revestimento do banheiro, se eu não me engano, ele já saiu de linha. Eu acho, inclusive, que quando a gente foi fazer a obra, a gente já comprou as últimas peças da loja, tá? Então, provavelmente esse revestimento aqui já saiu de linha. Se você estiver pensando em usar ele mais pra frente, eu acho que vai ter que pegar uma segunda opção. Pra quem não sabe, essa obra foi feita no ano passado. Se eu não me engano, a gente entregou a obra em setembro. Então, faz um tempinho já. Esse revestimento, se eu não me engano, já saiu de linha. Na sala, a gente tem um revestimento 3D, que é aquele do painel da sala, e ele é o revestimento Studio Limestone HD BE 30 por 90 da Portinari. E no quarto de casal, a gente também tem um revestimento de destaque, ele 3D, para cabeceira da cama, e esse é o revestimento Clapboard White Matte 30 por 90 da Portobello. Esses foram todos os acabamentos, então, que a gente usou na casa, tá bom? Tem uma dúvida muito boa aqui da Desirê Froquete. Não sei se é assim que fala. Se eu estiver errado, você me fala. Oi, tem uma dúvida. No revestimento que colocou no quarto, não corre risco de, no futuro, começar a soltar por conta da umidade? Então, gente, para quem viu aí o diário de obra, acompanhou que a gente, nos dois quartos da Maitei de casal, a gente colocou um revestimento, uma cerâmica baratinha mesmo na parede, e massou esse revestimento e pintou para a parede ficar com acabamento natural, de parede pintada mesmo. E esse revestimento foi colocado para segurar mais a umidade, porque essa parede estava toda úmida. E aí, a pergunta então da Desirê foi se no futuro esse revestimento não pode cair. O que acontece? Quando a gente tem uma parede muito úmida com revestimento, primeiro que ela demora muito mais a dar sinal de infiltração do que se tivesse só pintada, porque a pintura a gente sabe que ela começa a sair umas bolhas, o revestimento isso não acontece. Porém, depois de bastante tempo que essa parede realmente está muito úmida, o que pode acontecer com esse revestimento? Ele fica oco, tá? Então, quando você bate nele assim, você tem aquele sonzinho de revestimento oco, sabe? Se ele chega a cair,
Pode ser que daqui uns 25 anos, ou seja, muito tempo. Até lá você já precisa ter feito outra reforma na sua casa, até para dar manutenção. Por isso que não corre tanto esse risco dele cair. A não ser que tenha um mar atrás dessa parede, o que não é o caso porque é um prédio, tá? Mas para ele cair é muito, muito, muito difícil. Inclusive, revestimento que a gente vê que cai por conta de umidade, de estar velho, são casas que têm mais de 50 anos. Então vai ser muito, muito, muito difícil esse revestimento cair. O que pode acontecer é ele ficar oco. Mas o que a gente não queria era ter aquelas bolhas na pintura. E isso a gente consegue colocando o revestimento aí, tá bom? A próxima pergunta é do Micael Santos. Ele falou assim, já estava pensando que ia ficar sem os diários de obra nos sábados. Ah, viu? São muito bons, obrigada. Mais uma dúvida, por que não utilizou placas cimentícias ou de gesso para fazer esses detalhes em 3D? O acabamento das juntas não ficaria melhor, não? Fica a dica de tema para vídeo, inclusive, de falar sobre tipos de revestimentos 3D, os prós e os contras de cada um. O 3D em si, em gesso ou em placa cimentícia, depende um pouco do caso. No caso desse apartamento, a gente queria aquelas formas que os revestimentos prontos já tinham. Quando a gente quer uma forma um pouco mais diferente, que às vezes não existe em revestimento, aí a gente usa placa de gesso e tudo mais. Mas no caso do quarto, por exemplo, a gente tinha o problema da umidade, tinha que ser realmente em revestimento e não em gesso, porque o gesso ia umedecer. Na sala, a gente tinha gostado muito daquele formato de revestimento e da cor dele, inclusive. Então é por isso que a gente usou. Agora, quando a gente quer um 3D específico, de um desenho mais específico, com uma cor que não existe no mercado, aí vale a pena você ir para o 3D, tá? Ou então, às vezes, até existe o mesmo 3D em gesso e em revestimento, só que o em gesso é mais barato, por exemplo, aí você põe o de gesso, mas vale a pesquisa. Então, assim, não tem um motivo específico pelo qual a gente não usou o gesso. A gente simplesmente gostou das formas e das cores dos revestimentos que a gente encontrou e optou por eles. Mas nada impedia de ser de gesso também, tá? Não teve, assim, uma decisão muito certa de por que é de revestimento e não de gesso, tá bom? Mas, inclusive, no próximo, a gente já tá terminando uma obra agora, que a gente usou painel de gesso 3D e eu vou fazer vídeo sobre isso, fique tranquilo. A Isabel Cristina comentou assim, olá, amo todos os seus vídeos, fico só esperando você colocar no YouTube. Obrigada! O forro com tabica fica quantos centímetros separados da parede? Então, Isabel, ele pode ficar 3 centímetros, existem vários tamanhos de tabicas, tá? Ele pode ficar 3 centímetros, que foi o que nós usamos no apartamento, pode ficar 5 centímetros, e eu acho que tem 7 também, se eu não me engano, tá? Não tenho certeza. Mas eu sei que 3 e 5 é certeza que existe. E aí, qual que a gente escolhe, né, para o nosso ambiente? O de 3 ou o de 5? Eu sempre digo que depende do tamanho do seu ambiente. Se você tiver um ambiente muito grande, colocar uma tabica de 3 centímetros, ela vai ficar desproporcional. Aí, nesse caso, vale a pena mais a de 5 centímetros. Agora, no caso desse apartamento, os ambientes eram bem pequenos. Então, a gente não podia botar uma tabica muito grande porque também ia ficar desproporcional, tá? Então, se o seu ambiente é pequeno, eu optaria mais pela de 3. E se o seu ambiente é bem grande, eu acho que a de 5 é a melhor opção. Aí, nós tivemos 2 perguntas sobre o peitoril das janelas, que eu mostrei para vocês que nós trocamos, né? A Adriana Freitas e a Adriânia, acho que é assim, Maria, as 2 Adrianas, perguntaram, boa noite, para que serve o peitoril? E a outra perguntou, qual é a cor do peitoril das janelas? Bom, a cor é no granito branco Itaúnas, que ele combinou bem com a decoração begezinha que a gente escolheu para o apartamento em todos os cômodos. E para que ele serve? Olha só, as janelas que eram do apartamento, elas são de blindex. O blindex, ele não tem uma proteção muito boa embaixo ali, da onde entra a água, sabe? Ele vem só um ferrinho e cai assim em cima da sua parede. Essa parte da sua parede fica sem proteção
contra a umidade da chuva, enfim. Então a gente coloca o peitoril para a janela de blindex vir assentada em cima dele, justamente para a água da chuva que cair aqui não infiltrar na sua parede. Então ele serve mesmo para uma proteção dessa parte de baixo da parede que recebe a janela de blindex. Essa é a função básica dele e aí a gente põe uma cor bonita para compor a decoração. A Fernanda Nobre perguntou assim: que lindo, Calícia, parabéns pelo excelente trabalho. Agora eu tenho a curiosidade de ver o acabamento do armário juntamente com a instalação do gás na cozinha. Como distribuir as duas coisas? Poderia mostrar quando for possível? Obrigada. Então, Fernanda, mostro sim quando eles forem colocar a marcenaria no apartamento, que ainda não colocaram. Mas o que acontece? Basicamente a gente tem que fazer furinhos. Onde for passar toda a mangueira do gás, a gente precisa fazer recortes na marcenaria lá encostado na parede, onde a gente não vê. Esses recortes não ficam visíveis, tá? Na decoração. E essa mangueira vai atravessar toda a marcenaria para chegar nos dois pontos que a gente precisa. Então, embaixo do fogão e lá no forno a gás, tá? É basicamente isso, é bem simples, fica externo da parede, mas é um cortezinho na marcenaria que a gente dá lá atrás e geralmente, inclusive, é feito na hora lá no apartamento, tá? Não precisa fazer antes, não, porque você já vê o melhor local para passar essa mangueira e só faz é como se fosse uma cavinha, assim, para passar a mangueira lá no fundinho da marcenaria. Só isso. Voltando à pergunta do Jean, que ele tinha perguntado primeiro sobre os armários, o revestimento atrás dos armários no banheiro, que eu já respondi. Depois ele perguntou que ele tinha uma segunda curiosidade em relação ao custo-benefício da bancada de porcelanato. E aí eu falo pra vocês lembram daquele vídeo que eu fiz o ano passado, mostrando uma bancada de porcelanato? Inclusive depois fiz um segundo vídeo respondendo dúvidas e falando o preço dessa bancada. Foi justamente sobre o apartamento 604. Eu vou deixar ele aqui em cima para vocês e aqui na descrição para quem não viu. Então vai lá ver que eu mostrei toda a estrutura dessa bancada. E no segundo vídeo eu falei quanto custou essa bancada e quanto ela custaria em granito. E aí dá pra gente ver a diferença de preço, tá? Então isso eu não vou responder nesse vídeo porque eu já respondi em outro. Eu vou deixar aqui o link para vocês entrarem lá. A Lucy Nóbrega perguntou assim: Calícia, falam que o porcelanato polido com o uso risca muito. A bancada não ficará toda riscada e, consequentemente, com uma aparência feia? Lúcio, o que acontece? Todo tipo de material a gente precisa ter cuidado, inclusive bancadas de granito. Elas também são polidas, independente de ser preta, branca, cinza, marrom. Todas as bancadas de granito, que são as mais comuns, elas são polidas. Então você tem que ter cuidado, inclusive, com elas. A mesma coisa acontece com o porcelanato. Ele tem vários tipos de acabamento e o ideal para a bancada é o polido. E aí você precisa ter bastante cuidado, realmente. Se for colocar panela em cima desse porcelanato, põe um apoio embaixo, um pano, uma madeirinha para apoiar essa panela, não fica arrastando coisa de lá para cá, porque com o tempo sim ela pode ficar riscada, tá bom? Não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro. Recebeu hoje sua bancada, amanhã ela já tá toda feia, não. Tem que ter Então precisa ficar atento a esses detalhes quando você tem uma bancada de porcelanato ou qualquer outra que seja polida, tá bom? A Kelly Cristina perguntou: Calícia, onde fica a entrada de gás externa? Eu vi a tomada do cooktop e a mangueira do gás, mas onde ela deve ser conectada? O correto é em outro módulo mesmo? Kelly, o que acontece? Como é um prédio, no caso aqui em Brasília é muito comum isso, os prédios eles têm gás encanado. Então o gás ele já vem lá do subsolo, onde eles têm uma reserva enorme de gás, que eles abastecem mensalmente, semanalmente, enfim, depende da rotina. E aí a gente chega só com o tubinho em cada apartamento. Então o que a gente fez foi só pegar esse tubinho e dividir em dois, um para o cooktop e um para o forno. Mas onde ele é conectado é lá embaixo no subsolo, na entrada de gás do prédio, tá? Os prédios ou casas que não tiverem esse gás encanado, aí você precisa ter o botijão. E o certo é que o botijão fique em alguma área externa
ou afastado dos pontos que saem fogo, ou seja, do fogão, do forno, eles não podem ficar muito juntos. A nossa última pergunta também é do Mikael, que fez outra pergunta, e ele perguntou assim, se apartamento 604 é o mesmo daqueles 2 vídeos isolados, do Fugê e da bancada de porcelanato. E é sim, é exatamente esse apartamento. Só que os vídeos da bancada e do Fugê eu fiz na época da obra mesmo. E agora eu soltei para vocês esses vídeos depois da obra, enquanto eu estava de férias. E, gente, tem mais uma coisa que eu queria falar, que não foi necessariamente assim uma pergunta, mas é sobre polêmica. Já vamos falar logo de polêmica, acabar esse vídeo esclarecendo algumas coisas. O que acontece? No vídeo sobre bancada de porcelanato que eu fiz lá no apartamento 604 e agora no diário de obra que eu voltei e mostrei a bancada novamente, tiveram bastantes comentários dizendo que a bancada estava linda e tal, porém tiveram pessoas que trabalham na área ou pessoas que opinaram isso e que falaram que a bancada estava horrível. Tiveram comentários pesadíssimos, assim, de pessoas detonando meus vídeos, a bancada, a pessoa que fez, enfim. Só que, gente, vamos entender. Primeiro que teve pessoas que falaram, devia ter feito com porcelanato de grandes formatos, que a bancada não ia ter emenda nenhuma. Eu sei, eu conheço os grandes formatos, tem peças de porcelanato que tem até 2,40. É bem grande e com certeza ia dar para deixar a bancada só com uma emenda, enfim. Porém, o preço das peças de porcelanato de grandes formatos era o quádruplo do preço dessa peça de 80 por 80 que foi a que nós usamos. E isso deixava a bancada muito mais cara do que essa que nós fizemos. Então, por conta de orçamento, nós decidimos usar a peça de 80 por 80. Se você na sua casa conseguir usar os grandes formatos, excelente, a sua bancada vai ficar impecável. Porém, nós não conseguimos, por conta de orçamento, tá? Então, sim, a gente teve que usar esse porcelanato 80 por 80. E teve gente que falou que o acabamento ficou horrível, que todo mundo odiou as emendas e não sei o quê. Mas, gente, é um porcelanato, entende? E outra, todo mundo reclamando das emendas. Bancada de granito tem emenda também. Granito, ele tem um tamanho pré-determinado. Ele não é uma pedra infinita que você faz qualquer desenho e fica sem emenda. Existem alguns outros materiais que você consegue deixar sem emenda, mas o granito, que é o mais comum, não. Pode olhar nas suas bancadas aí de granito, elas têm emenda também. A diferença é que a peça de granito é realmente maior que a de porcelanato, então tem menos emendas, mas ainda assim tem, tá? Então não adianta reclamar das emendas, ela vai ter no porcelanato ou no granito também, tá? E o acabamento, gente, é aquele mesmo. A peça de porcelanato, ela não permitiu deixar o acabamento mais perfeito do que aquilo. Eu acompanhei o processo. Então aquele acabamento era o acabamento final mesmo, mais fino que a gente conseguia fazer naquele porcelanato. Eu já expliquei aqui para vocês os diferentes tipos de porcelanato, que para bancada o melhor é o porcelanato técnico, só que esse que a gente usou, ele não era um porcelanato técnico, então ele tinha não lembro se é biscoito o nome, aquela massa atrás um pouco mais durinha, diferente, uma cor mais clarinha, se eu não me engano, então aparecia um pouco mais. Mas o acabamento em si ficou muito bonito, a bancada ficou linda, tá? Então, se você é uma pessoa que não gosta de ter emendas na sua bancada, ou muitas emendas, você tem duas opções. Ou você faz uma bancada de porcelanato com peças grandes formatos e paga o preço, ou você faz uma bancada de granito e desiste do porcelanato. Porque se você tiver uma bancada de porcelanato com o preço mais baixo, você vai ter emendas, igual essa bancada que a gente fez lá no apartamento 604, tá bom? Você vai ter emendas. Então, se você sonha em ter uma bancada, por exemplo, imitando madeira, que tem necessariamente que ser feita de porcelanato, porque se você fizer de madeira, sua madeira vai apodrecer, você vai ter que sofrer com as emendas o resto da vida. Isso é os contras da bancada de porcelanato, tá? Então não adianta falar que ficou feio, que não sei o quê, porque na verdade a bancada ficou maravilhosa, maravilhosa. As emendas foram as mais perfeitas que a gente conseguiu fazer, tá bom? E a peça era 80 por 80, então não tem matemática que fecha para não deixar essa bancada sem emenda. Tinha que ter, porque a bancada era bem grande, tá bom, gente? Então fiquem tranquilos, se você não gosta de emenda, é só não escolher uma bancada de porcelanato com peças menores como a gente.
pode pegar os grandes formatos aí e pagar o preço deles, tá bom? Essa era a polêmica que eu queria resolver e é isso. Gente, e é isso. Vocês gostaram do apartamento 604? A maioria dos comentários foi de que achou lindo, adorou. Eu também amei o resultado final. Os clientes ficaram extremamente felizes, eles já estão morando lá há algum tempo, a gente ainda tem contato com eles e eles falam que o apartamento é lindo, que já levaram todo mundo pra ver e que não vem a hora de fazer a marcenaria, que eles estão esperando dar uma respirada nas contas para contratar a marcenaria agora, o que é super normal. E assim que eles contratarem a marcenaria, eu volto lá para mostrar tudo para vocês. Se ficou alguma dúvida sobre esse apartamento, sobre a obra, deixa aqui embaixo que eu respondo para vocês, tá bom? E é isso! Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo se você gostou e também de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo. Tem vídeo agora no sábado, que é sempre o nosso normal, mas tá tendo vídeo na quarta-feira à noite. Vocês já perceberam? Se não percebeu é porque anda fora daqui do YouTube um pouquinho. Então se inscreve que você não perde nada nesse canal, só tem conteúdo bacana pra vocês. Também nos sigam nas redes sociais, a gente tá no Face e no Instagram. E por lá a gente mostra sempre o dia a dia do escritório, as obras, enfim. Esse apartamento 604 mesmo, a gente mostrou ele ao vivo várias vezes lá no Instagram, no Stories. E seguir a gente para não perder as novidades. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!